Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Esse homem era íntegro e honesto. Ele temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas e muitos servos. Ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos costumavam fazer banquetes em suas casas nos dias dos seus aniversários e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando os dias de festa terminavam, Jó mandava chamá-los e os santificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto por cada um deles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Essa era a prática constante de Jó. Um dia, Satanás apareceu diante de Deus, e Deus lhe perguntou: de onde você vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus lhe disse: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, que é íntegro e reto, que me teme e evita o mal. Satanás, porém, duvidou da sinceridade de Jó e disse: será que Jó teme a Deus sem motivo? Você não colocou uma cerca de proteção ao redor dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Você abençoou tudo o que ele faz, e ele se tornou muito rico. Mas estenda a sua mão e tire dele tudo o que ele tem, e ele certamente o amaldiçoará na sua face. Deus, então, permitiu que Satanás tocasse em tudo o que Jó possuía, mas lhe proibiu de ferir a sua pessoa. Satanás saiu da presença de Deus, e logo em seguida, uma série de desgraças aconteceu a Jó. Primeiro, um mensageiro veio lhe dizer que os sabeus haviam atacado os seus servos e levado os seus bois e jumentas, e que só ele havia escapado. Antes que ele terminasse de falar, outro mensageiro chegou e disse que um raio havia caído do céu e queimado as suas ovelhas e pastores, e que só ele havia escapado. Antes que ele terminasse de falar, outro mensageiro chegou e disse que os caldeus haviam formado 3 bandos e roubado os seus camelos e matado os seus servos, e que só ele havia escapado. Antes que ele terminasse de falar, outro mensageiro chegou e disse que um vento muito forte havia soprado do deserto e derrubado a casa onde os seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo, e que todos eles haviam morrido e que só ele havia escapado. Ao ouvir tudo isso, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se prostrou no chão, adorando a Deus. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus pelo que lhe aconteceu. Satanás, porém, não se deu por vencido e voltou a se apresentar diante de Deus. Deus lhe disse: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, que é íntegro e reto, que me teme e evita o mal. Ele ainda mantém a sua integridade, embora você me tenha incitado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás então disse: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Mas estenda a sua mão e fira o seu corpo e os seus ossos, e ele certamente o amaldiçoará na sua face. Deus então permitiu que Satanás tocasse na pessoa de Jó, mas lhe proibiu de tirar a sua vida. Satanás saiu da presença de Deus e feriu Jó com feridas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó pegou um caco de cerâmica para raspar as suas feridas e se sentou no meio das cinzas. Sua esposa, vendo o seu sofrimento, lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó lhe respondeu: você fala como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Então 3 amigos de Jó, chamados Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de tudo o que lhe havia acontecido e combinaram de ir juntos consolá-lo e confortá-lo. Quando eles viram Jó de longe, não o reconheceram e começaram a chorar em alta voz, rasgando os seus mantos e jogando pó sobre as suas cabeças. Eles se sentaram no chão com ele por 7 dias e 7 noites,
sem dizer uma palavra, pois viam que a sua dor era muito grande. Depois disso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um menino. Porque não morri ao nascer ou expirei ao sair do ventre? Porque há luz para o aflito e vida para os amargurados. Porque Deus não atende ao meu clamor e não põe fim ao meu sofrimento. Então, os seus amigos começaram a falar com ele, tentando explicar a razão de suas tribulações. Eles achavam que Jó estava sendo castigado por algum pecado oculto e que ele deveria confessar a sua culpa e se arrepender diante de Deus. Eles também afirmavam que Deus é justo e sábio e que ele recompensa os bons e pune os maus. Eles diziam coisas como: quem, sendo inocente, pereceu? Onde foram destruídos os íntegros? Por acaso Deus perverte o direito? Por acaso o Todo-Poderoso perverte a justiça? Se você se voltar para Deus e se afastar da iniquidade, Ele restaurará a sua sorte e encherá a sua boca de riso. Jó, porém, não aceitava as palavras dos seus amigos, pois ele sabia que era inocente e que não havia feito nada para merecer o seu sofrimento. Ele defendia a sua integridade e questionava a justiça de Deus. Ele dizia coisas como: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com palavras? Vocês me envergonham sem cessar. Se eu pequei, que mal lhe fiz, ó vigia dos homens? Por que fizeste de mim o teu alvo? Por que não me perdoas a minha ofensa e não tiras a minha culpa? Por que Deus esconde o seu rosto e me trata como se fosse o seu inimigo? Se eu clamar violência, não serei ouvido. Se gritar por socorro, não haverá justiça. Assim, Jó e os seus amigos discutiram por muito tempo, sem chegar a um acordo. Eles se repetiam e se contradiziam, e não conseguiam convencer uns aos outros. Então apareceu um quarto homem, chamado Eliú, que era mais jovem do que os outros, e que havia ficado em silêncio até então. Ele se indignou com Jó, por ele se justificar diante de Deus e com os seus amigos, por não acharem resposta e por condenarem Jó. Ele disse: eu sou jovem e vocês são idosos, por isso hesitei em falar. Mas o Espírito que está em mim me constrange e me faz falar. Não é a idade que faz a sabedoria, nem a velhice que traz o entendimento. É Deus quem dá a sabedoria e o conhecimento. Escutem-me, pois eu também vou expor o meu parecer. Eliú continuou a falar com Jó e disse: Deus é maior do que o homem, e não lhe deve satisfações. Ele fala de várias maneiras, mas o homem não percebe. Às vezes ele fala em sonhos, ou em visões, ou em dores, ou em enfermidades, para advertir o homem do seu pecado e para livrá-lo da morte. Deus também usa o sofrimento para provar o homem e para mostrar-lhe a sua grandeza e bondade. Ele não trata o homem conforme os seus méritos, mas conforme a sua misericórdia. Portanto, Jó, não despreze a disciplina de Deus, nem se rebele contra ele. Em vez de se queixar, louve a Deus e reconheça que Ele é justo e sábio. Ele fará justiça a você, se você esperar nele com paciência e humildade. Enquanto Eliú falava, uma tempestade se formou e o vento começou a soprar com força. Então, do meio da tempestade, Deus respondeu a Jó e disse: As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições, em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse:
Você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. De onde vem a luz e a escuridão? Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida. Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Quem faz a neve e as chuvas de pedra? Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra, que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem faz a chuva, o orvalho, a geada e o gelo? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva, que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens. Quem deu sabedoria às aves, como o íbis que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo que canta antes da chuva? Quem dá de comer aos animais e às aves? Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leõezinhos, quando estão escondidos nas suas covas ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos, quando andam de um lado para outro com fome, quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Quem fez cada animal com o seu jeito de ser? Você sabe quando nascem os cabritos selvagens? Deus descreve o Leviatã, outra criatura impressionante que Deus criou, e pergunta a Jó se ele pode dominá-la com anzol, corda ou arpão. Deus mostra a Jó que ele é o único que pode controlar essas criaturas e que seus caminhos são insondáveis e além da compreensão humana. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então Jó se submete à soberania de Deus e confessa seus pecados de orgulho após ser confrontado pelo Senhor. Ele reconhece que Deus é capaz de fazer todas as coisas e que sua visão limitada não lhe permitia compreender os mistérios da criação. Jó disse: Eu sei que tu podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é esse que sem conhecimento encobre o teu conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus se ira contra os 3 amigos de Jó e diz que eles não falaram de Deus o que era reto, como Jó. Deus manda que eles ofereçam holocaustos. Quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua situação e lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Então todos os seus parentes e conhecidos foram visitá-lo. Comeram pão com ele na sua casa, se compadeceram dele e o consolaram por tudo o que o Senhor tinha permitido que acontecesse. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o começo. Jó ficou com 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 bois e 1.000 jumentas. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas. Em toda a terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o pai delas lhes deu uma parte da herança junto com os irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Ele viu os seus filhos, os netos e os bisnetos. Então Jó morreu, velho e satisfeito. Gostou de conhecer a história de Jó? Comenta aqui embaixo e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.